Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje, cara, eu quero mostrar uma situação para vocês que é o tal do pivoteamento dinâmico. Várias e várias vezes já me perguntaram se tem como fazer, eu falava que tinha como fazer com PSQL, mas eu vi uma forma hoje de como fazer isso através de SQL comum, beleza? PSQL a gente consegue escrever com tudo com muita facilidade, né? Porque tem vários e vários recursos. Agora com SQL a coisa fica um pouco limitada. A gente sabe que existe pivoteamento dinâmico em outros bancos de dados e que no Firebird ainda não tem, nem na versão 4.0, mas tem uma forma de fazer com uma artimanha. A gente executa isso em dois passos, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, para início de conversa, pivoteamento dinâmico significa que a gente vai ter colunas variáveis, ou seja, eu tenho uma tabela de vendas com vendedor vinculado, e aí eu preciso saber em cada coluna quanto que cada vendedor vendeu por data, certo? Por dia. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu tenho minha tabela de vendas, que vou fazer um select nela, né? Deixa eu dar um F11 aqui. Select from venda V, where v.data between 1/1 de 2021, end 31/1 de 2021. Beleza. Aqui eu vou fazer minha fonte de dados, tá? Então o que eu preciso fazer aqui para poder pegar o total de vendas por vendedor? Vamos colocar aqui, ó, v.id funcionário, certo? Vírgula, v.valor total, certo? Aqui eu tenho quanto que foi cada venda por funcionário, sum, abro e fecho parênteses e coloco aqui como total, beleza? Então esse select aqui, ó, se eu colocar um group by 1, né, agrupando pela primeira coluna, eu estou fazendo uma totalização de vendas por funcionário. Vamos dar F9 aqui só para ver. E eu tenho aqui, ó, 5 funcionários que participaram de vendas nesse mês aqui, beleza? Então, isso aqui eu preciso saber e é isso aqui, ó, esse código de funcionário que eu quero colocar ele por coluna. Então, eu quero ter aqui ID do funcionário 1, ID do funcionário 2, ID do funcionário 3, tudo por data, certo? Então, cada data eu quero o total da venda desse cara aqui. No caso aqui, a gente está totalizando só por vendedor. Então, como que a gente faz para poder trazer a data também? Só colocar aqui, ó, v.data, certo? Vírgula, e aqui eu vou adicionar a data no group, certo? Que é a segunda coluna. Beleza. Então, vamos dar F9 aqui, ó. E perceba agora o seguinte, eu tenho aqui o ID do funcionário, que é o ID do vendedor, tenho a data 1/1 de 2021 e no dia 1º ele vendeu R$ 7.200, certo? No dia 2, 5 mil e pouco, dia 3, tanto. Beleza, vamos chegar até o último dia do mês, se tiver venda, né? E aí ele muda para o vendedor número 2. Beleza? Então a gente já tem a nossa fonte de dados, beleza? Para a gente poder facilitar as nossas próximas consultas, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar um CTE, if vs, abro parênteses, coloco esse select para frente, fecho parênteses e está pronto o meu CTE. Então se eu fizer um select asterisco from v, por exemplo, eu já vou ter exatamente o mesmo resultado que eu estava tendo rodando aquele select lá. Só que a diferença é que agora fica mais fácil de eu manipular, só pegando v.id funcionário, v.data, e aí os seus dados fonte, você sabe que você tem que exportar exatamente dessa maneira aqui para a gente poder prosseguir com os passos do pivoteamento, beleza? Maravilha, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o nome do funcionário também, porque eu quero colocar o nome de cada funcionário em cada coluna. Então eu preciso ter o nome deles. Join funcionário f on f.id igual v.id funcionário. Por que eu consigo pegar o ID funcionário? Porque ele está aqui em cima, certo? Então eu consigo fazer essa junção. Daí eu tenho aqui, ó, v. asterisco, né? Pego todos os campos, e f.nome, por exemplo, colocar uma vírgula aqui, ó, se eu der F9 aqui agora. Então eu estou buscando os dados do funcionário, né? No caso, o nome dele, e os dados da minha venda, da minha fonte de dados de venda, beleza? Então tá. Agora, eu preciso saber quais são os funcionários diferentes que apareceram nesse período de vendas aqui, nesse meu resultado, certo? Então, eu não quero repetir os funcionários, eu quero pegar simplesmente v.id funcionário, por exemplo, né? Funcionário, beleza. Então, ID funcionário aqui, e aí o nome continua sendo normal aqui, tá? E aí, vou colocar aqui em cima, ó, distinct, beleza. F9, faltou colocar uma vírgula aqui em cima, ó, né? Porque eu inverti a posição deles, F9, beleza. Então, os funcionários diferentes são esses aqui. Significa o quê? Que cada um desses funcionários precisa se transformar em uma coluna, certo? E não em linhas. Então eu quero cada funcionário em uma coluna aqui. Beleza. Como que eu vou fazer isso daqui? A gente vai precisar montar um select em tempo de execução. Esse select vai ter que ser retornado para a gente para que a gente execute ele num segundo passo. Por isso que eu falei para você que é em dois passos. Então a gente precisa montar um select,
com as variações das colunas, e aí esse select aqui, que ele vai retornar, a gente executa ele para obter o resultado que a gente quer, beleza? Então tá, como que eu teria que montar uma coluna aqui para poder colocar um funcionário por coluna? Eu teria que colocar assim, ó, funcionário 1 seria o nome da primeira coluna, funcionário 2 o nome da segunda coluna, funcionário 3 o nome da terceira coluna, mas eu não posso colocar isso aqui fixo, eu tenho que fazer isso baseado no resultado do select que está aqui no f.nome, beleza? Então tá, então a gente já tem esses nomes sendo listados aqui, e já tem os nomes das colunas, beleza? Então o que vai entrar dentro dessa coluna aqui? Se eu quero pegar só as vendas do funcionário número 1, então eu posso colocar assim, ó, if, abro parênteses, deixa eu colocar minúsculo aqui, né? If, abro parênteses, v.id funcionário igual a 1, então retorna o v.total, certo? Se não, vai retornar 0, certo? Porque o valor, se não é desse funcionário, eu não quero retornar nessa coluna. Fecho parênteses aqui e eu já tenho o meu if pronto. Beleza. Só que olha só, aqui na frente eu teria que colocar o nome da coluna. Vamos exportar esse relatório aqui só para você ver como que tá. Então vou dar um F9 aqui e aí a gente tem aqui o seguinte, ó, que para o funcionário número 1, eu tenho este valor aqui, ó. Todos os outros valores estão nos outros funcionários. Por exemplo, se eu der um Ctrl D aqui, ó, vou chamar isso daqui de outros, certo? E aí vou trocar. Se o funcionário for diferente de 1, aí sim ele vai retornar o total. Se não, ele retorna 0. Vamos ver como que ele vai listar. F9. E aí eu tenho aqui, ó, para o funcionário número 1, que está aqui o ID dele, está trazendo o valor aqui certinho. E aqui no outro está retornando 0. Beleza. Pode parecer confuso agora, mas calma que a gente já vai ver. Olha só, mudou o funcionário para o 2, então ele trouxe o valor para cá. Beleza, então perceba que se eu fizer esse if aqui, ó, deixa eu tirar esse segundo aqui. Se eu fizer esse if aqui, montar ele para poder montar um select meu, eu vou ter como fazer uma coluna para cada funcionário. Porque olha só, eu estou comparando aqui o ID do funcionário com o número 1. E esse número 1 está sendo retornado aonde? Dentro de v.id funcionário, que está vindo desse v aqui, certo? Então vamos lá. Se eu fizer isso daqui, ó, vamos colocar tudo isso daqui em uma string, tá? Vamos montar uma string disso daqui. Então deixa eu tirar esse v funcionário daqui, e aí vou colocar assim, ó, list, abro parênteses, e aí vou colocar o distinct, e vou trazer, primeiro vou trazer todos os funcionários numa lista, tá? Deixa eu comentar essa parte aqui, só para não dificultar aqui. Se eu trouxer dessa forma aqui, ó, Ctrl V, fecho parênteses, e aí vou colocar também o separador de cada coluna como uma vírgula e um espaço, beleza? Então tá, aqui vai ter a lista dos funcionários, beleza? Vamos lá, vou tirar esse nome daqui, ó. Inclusive eu posso até colocar ele na lista, mas não vou colocar agora. Vou dar só um F9 e você pode perceber o seguinte, que dentro dessa lista eu tenho o ID número 1, o ID número 2, 3, 4 e 5. Beleza, é como se fossem colunas. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse if aqui, ó, e vou colocar ele dentro desse list, tá? Então vou tirar esse VID funcionário daqui e vou pegar esse if aqui, ó, vou copiar aqui em cima, tá? Distinct, abre e fecho aspas, tá? Vamos copiar como string. E if, abro parênteses, v.id funcionário, tá? Fazer bem devagarzinho aqui, ó, fica tranquilo. Igual, concateno com o quê? Com v.id funcionário, certo? Então, aqui a gente tem o valor fixo, número 1, número 2, número 3, que está sendo retornado lá do resultado select. Fixo não, né? Dinâmico. Então, eu estou comparando aqui, ó, se o ID do funcionário na cláusula v vai ser igual a esse ID de funcionário que eu estou passando. Então, ele vai repetir, como eu estou dentro do list, ele vai repetir esse texto aqui para cada funcionário que ele encontrar, certo? Então, vamos testar aqui para ver o que está acontecendo. Ó, só terminar o if, na verdade, né? If, VID funcionário igual VID funcionário, concatena com abro aspas, então, certo? Que é a vírgula. O que vem depois do então? V.total. Então, V.total, se não, 0, certo? Fecho parênteses aqui do if, fecho aspas e beleza. Deixa eu só ver o que tem aqui, ó. Aqui é a continuação do parâmetro do list, né? Beleza. Vamos rodar isso aqui para ver se vai dar certo. F9. E olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho if id funcionário igual a 1, então retorna v total, senão retorna 0. Vírgula, qual que é a próxima coluna? If v id funcionário igual a 2, então retorna v total, senão 0. Então perceba que eu já tenho aqui um padrão para trazer em cada coluna só o valor daquele funcionário X. Olha só, para poder ficar mais fácil de entender, eu vou tirar esse list daqui, depois a gente coloca ele de novo, tá? Então, tirei daqui, vou dar um F9, e a gente vê em cada linha, olha só. Perceba que aqui eu tenho um padrão de colunas, certo? Então, imagina um select por fora disso daqui, e cada coluna é esse if aqui, beleza? Aí, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui na frente também, ó, as, certo? Abro aspas, concateno aqui fora, com f.nome, que é o nome do funcionário. Concateno de novo, abro aspas,
fecho a aspa dupla e fecho a aspa simples, certo? Daí eu vou tirar esse F9 daqui e vamos dar F9 para ver o que vai acontecer. Perceba o seguinte, olha só, aqui eu tenho, se o ID do funcionário for igual a 1, então retorna V total, se não retorna 0. E esse será o funcionário 1, beleza? Se o ID do funcionário for igual a 2, então retorna V total, se não retorna 0. Esse será o valor do funcionário 2, beleza? Então, olha só, aqui a gente já tem um pouco de resultado de como serão as colunas do nosso select. Só que eu preciso colocar uma vírgula aqui no final, ó, certo? Porque na hora que a gente monta o select, precisa separar os campos por vírgula. Então, é por isso que a gente utiliza o list, beleza? Então, vou colocar o list aqui de volta por fora, abro parênteses, vírgula, e o separador vai ser uma vírgula e um espaço, fecho aspas, fecho parênteses do list, beleza? F9. Agora a gente trouxe tudo para uma linha só, separado por vírgula. Tranquilo? Então é isso, olha só. A gente já tem aqui as colunas e aí a gente precisa continuar agora o nosso select, tá? Se isso daqui está retornando uma linha com todas as colunas, basta agora a gente completar esse comando aqui com o nosso select, tá? O nosso select vai ser em cima de quê? De V, certo? Esse V que está aqui em cima. Então fazer assim, ó, abro aspas, select, v.data, lembrando que eu quero agrupar pela data, então eu preciso colocar a data aqui, vírgula, fecho aspas e concateno com esse list aqui, ó. Deixa eu colocar o símbolo de concatenação ali embaixo, beleza? Daí, depois que eu fizer todas as colunas, que são essas que estão separadas por vírgula dentro do list, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar assim, ó, concateno de novo, abro aspas, dou um espacinho e colocar assim, ó, from v group by 1, certo? 1 por quê? Porque é essa coluna de vdata. Eu posso colocar v.data aqui no grupo by sem problema nenhum. Fecho aspas, e aí agora vamos ver o que ele está retornando. Vou dar um F9 aqui, ó, e ele retornou um select, certo? Então ele retornou um select aqui dentro. Vou dar um Enter, copiar e vou voltar aqui para fora, certo? Então esse select eu vou colar ele aqui embaixo. Olha só, ele trouxe tudo uma linha só, mas não tem problema. Vou colocar a indentação certinha aqui para a gente poder ter mais facilidade em enxergar o resultado que ele trouxe, beleza? Então, coloco tudo para cá, ó, para baixo, certo? Colocar para baixo aqui também, esse if aqui também, e aí chegou aqui no from, a gente traz para baixo, e o group by traz para baixo também. Então, perceba, a gente tem um select aqui, ó, pela data, e tem o if aqui de cada funcionário, certo? Então, nessa primeira coluna só vai retornar o valor caso seja o funcionário 1, caso seja o funcionário 2, caso seja o 3, o 4 e o 5, beleza? Está pronto? Ainda não, mas vamos rodar esse select para ver o que está acontecendo, certo? Então vou comentar esse de cima, porque esse aqui é só o cara que vai gerar o nosso select principal, e esse select principal que foi o do retorno é o que a gente vai rodar. Olha só, F9, deu erro, o que está acontecendo aqui, ó? Tem um select aqui que não está contido dentro da função de agregação, que é qual? O ID do funcionário. Ah tá, deixa eu tirar esse grupo daqui, ó. Beleza. Que como a gente quer agrupar por data, a gente vai ter que colocar uma função de agregação nesses caras aqui. Mas eu ainda não tenho essa função e eu vou mostrar para vocês antes de colocar a função, tá? Então, F9 aqui, ó. E a gente tem o quê? Para cada dia, olha só, tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Eu tenho uma coluna para cada funcionário, certo? Cada linha tem uma coluna para cada funcionário. E aqui tem o total do funcionário número 1. E o funcionário número 2 não veio para cá. Por quê? Porque eu não estou agrupando. Então perceba, nessa primeira linha aqui, o valor total era do funcionário número 1. Então ele traz aqui. É do funcionário número 2? Não, então traz 0, traz 0, traz 0, traz 0. Tá? Então, sempre aqui ele vai trazer 0, caso não seja o próprio funcionário. Então vamos lá para o dia 31, certo? Chegou aqui no dia 31, olha só. Dia 1º foi para o funcionário número 2. E aí aqui, ó, o funcionário número 1 está zerado, aqui entrou o valor do funcionário número 2. O que eu preciso fazer aqui agora? Perceba. Se eu pegar simplesmente essas colunas aqui e mandar somar, a gente vai ter um resultado legal. Vou colocar aqui por fora por enquanto, ó, sum, abro parênteses e fecho parênteses aqui, certo? Então vou fazer a mesma coisa para todos. Deixa eu só copiar esse parênteses aqui, ó, e colar aqui embaixo, certo? E aí vou copiar o sum aqui e vou colocar aqui para todos, beleza? Aí sim eu vou ativar o meu group by aqui. F9, ó, deu erro aqui ainda, deixa eu ver o que está acontecendo, faltou colocar o parênteses aqui, F9, aí agora sim. Então perceba que todos os valores agora vieram juntinhos. Por quê? Porque ele pegou esse valor do funcionário número 1 e somou com todos os outros dia 1 que tinha lá para baixo. Só que todos os outros são zerados, então ele não altera o valor. Então tem aqui, ó, para cada data eu tenho o valor de cada funcionário certinho. Vou lá para o final, olha só, ele vai chegar lá no dia 31 e acabar os registros. Foi listado só 31 registros aqui, porque é a quantidade de dias que teve venda no mês. Então, assim, dessa forma aqui, ó, a gente já consegue ter resultado. Então, vou apagar esse cara aqui de novo, certo? E aí a gente precisa ajustar esse nosso primeiro select aqui, ó, para ele poder trazer a soma, certo? Desse outro cara aqui, beleza? Então, aqui no list a gente tem, ó,
esse if, e antes do if eu vou colocar um sum. Abro o parênteses do sum aqui e vou fechar lá no final, antes do nome da coluna, certo? Coloquei aqui o sum, pronto. Vamos rodar isso aqui, ó, F9. Vou dar um Enter aqui e copiar, certo? Vou voltar e aí vou colocar aqui no meu segundo passo o meu select. Vou comentar esse cara aqui, ó. E aí, claro, você vai precisar levar esse CTE junto no segundo passo, beleza? Então, aqui assim, a gente vai ter que rodar o CTE junto com esse cara aqui, só dar F9. E aí a gente tem todo o nosso resultado prontinho. Nosso pivotamento dinâmico funcionando perfeitamente através de apenas select, sem a necessidade de utilizar PSQL. Olha que coisa mais louca. Foi difícil? Não. Mas Edson, como que eu vou colocar isso dentro do meu sistema? Você vai colocar dessa forma aqui, ó. Primeiro você roda esse cara aqui, ó. Por exemplo, vou abrir um componente query. O componente query que eu vou abrir, ele vai rodar isso daqui, certo? Isso daqui é o que vai estar dentro do meu componente query. Rodou, você vai pegar o resultado do campo, certo? E vai colocar aqui, ó, dentro de uma nova query, Ctrl V, o resultado que estava dentro daquela coluna. Ao mesmo tempo, eu vou precisar pegar também essa outra parte aqui do CTE, beleza? Então você precisa ter ele guardado. Então você vai ter o mesmo CTE, passando os mesmos parâmetros, e aí você vai ter o select pronto aqui, F9. Beleza. Entrou um funcionário novo, você não precisa se preocupar, porque esse primeiro select aqui já vai gerar o segundo select com o novo funcionário. Não importa quantos funcionários tenha. Se você tiver 30 funcionários, ele vai gerar 30 colunas, e dessas 30, você só copia o resultado, joga para uma segunda query e executa, que ele vai trazer o nosso resultado de funcionários por colunas e agrupado por data, assim como todo pivotamento dinâmico faz. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, porque o like é extremamente importante para saber que você está gostando do conteúdo e que esse conteúdo faz a diferença para você, beleza? E se você quer ver mais vídeos como esse no canal, é só entrar no canal do Telegram, porque lá eu notifico tudo o que acontece no canal, seja live, seja podcast, seja conteúdo novo, certo? Tudo linkado para você clicar e assistir ou escutar aonde você preferir, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.